Tá escuro aqui, né? Não. Já tá transmitindo já. Oi, Kátia, Alain. Compartilhem aí pra mim, porque aconteceu da gente ficar sem internet agora na hora de transmitir. Então a gente tá transmitindo com a internet do celular. Então compartilhem aí pra mim, porque tá meio complicado de ver os dois. Oi, Débora. Débora lá da Espanha. Isso daqui são os comentários, tô explicando pros meus pais como funciona uma transmissão ao vivo. Esse daqui são os comentários das pessoas. Comecem a compartilhar aí, por favor, pra me ajudar. Vai chamando o pessoal lá no grupo. Já começou o culto! Já começou a EBD, o culto já terminou. Ridículo, como sempre. Vocês estão ouvindo a gente bem? A Kátia falou que o áudio tá ótimo. Vocês estão ouvindo tudo bem? Show! Kátia, parabéns, hein? Parecia a Mayra cantando, hein? Amei! E Diego também, solta a voz, hein? Esperando o pessoal entrar. Talvez tenha um pouquinho de atraso em relação aos comentários e o que a gente tá falando. Talvez chegue um pouquinho depois pra vocês. Mas nós estamos aqui atentos aos comentários. Vai chamando todo mundo aí. Fafá, oi. Bom dia a todo mundo. Ó, compartilhe por favor o link na página, lá no grupo do WhatsApp. O irmão Paulo tá perguntando. Tá pedindo lá, por favor, alguém compartilha pra mim, porque, como eu disse pra quem entrou agora, minha internet acabou de cair. A gente tá com a internet do celular. Espero que a gente consiga, né, transmitir a EBD. Compartilhem com o pessoal, tô esperando, o pessoal tá entrando. O pessoal tá vindo aí. A gente tá esperando só o pessoal entrar. Bom dia a todo mundo. Bom dia, tia Wanda. Pro pessoal que tá entrando agora, a gente tá sem internet em casa, tá transmitindo pelo celular. Eu espero que dê pra transmitir tudo. Compartilhem pra mim, com o pessoal da igreja. Lá no Betuel Jovem também, compartilhem. Compartilhem no perfil de vocês pra chamar mais gente também. Nosso cenário não é chique igual o do Diego, mas sejam bem-vindos ao meu quarto. Espero que vocês estejam conseguindo ver tudo aí, tudo tranquilo. Oi, Paulo. Paulo chegou. Continue compartilhando, chama todo mundo aí que ainda tem EBD, não acabou. Muito bom estar com vocês, mesmo que online. Saudade de todo mundo, de estar pertinho de todo mundo lá na igreja. Vai compartilhando aí, pessoal. Vai compartilhando. 20 pessoas online, 20 pessoas assistindo. Chama todo mundo. Hum? Ih, está chovendo. Tá caindo uma chuvinha aqui.
Bora de EBD. Bom dia, tia Adriana. Tia Almir entrou agora. Bom dia, todo mundo. Ô, Adriana, eu não tenho irmã não. Quer dizer, Felipe, né? Felipe, eu não tenho irmão não. É minha mãe. Você falou... O culto agora foi muito bom. A internet caiu. Ó, que emoção. Pena que nossa internet caiu. A gente tá tentando aqui ao máximo fazer EBD. Tô fazendo com a internet do meu celular. E vamos começar, pessoal. Vamos começar. Termina de chamar todo mundo aí. Vai chamando, vai chamando. Nós vamos estudar. A lição tá ao contrário aqui, mas é a lição da revista Palavra e Vida, que tem falado desde janeiro, né? Desde desse primeiro semestre, né? Tem falado sobre ansiedade e depressão. E nós vamos estudar hoje a lição 10. Se você quiser, pode procurar no Google. É revista Palavra e Vida. O tema da revista é Tratamento Bíblico, Ansiedade e Depressão. É fácil de achar no Google, se você quiser acompanhar. E como que vai funcionar a nossa EBD? O Diego vai colocar nos comentários o número do meu telefone, o número do meu WhatsApp, que é 983542807. 983542807. Por que eu tô passando esse número para vocês? Nós vamos fazer a aula, né? Comentar. E vocês, se quiserem fazer algum comentário pertinente ao assunto, vocês podem mandar pra mim pelo WhatsApp. Por que pelo WhatsApp? Porque a gente só vai ver os comentários no final do vídeo, no final da aula, né? E no WhatsApp vai ficar mais fácil de acessar esses comentários do que na própria transmissão ao vivo. Então vamos começar. Abram a Bíblia de vocês em Jeremias. Hoje nós vamos falar sobre a depressão por conta da rejeição e da solidão. Abram a Bíblia de vocês em Jeremias. E a lição fala assim: quando o desprezo tira o gosto da existência. Então, como eu disse, para quem entrou agora, revista Palavra e Vida, lição 10. A depressão por conta da rejeição e da solidão. Jeremias o quê, né? Abram a Bíblia de vocês em Jeremias, capítulo 20, versículo 14. Jeremias 20, 14. Diz assim: maldito o dia em que nasci, não seja bendito o dia em que minha mãe me deu a luz. Então, a revista ela vem falando, né, sobre essa questão da rejeição, da solidão, que está muito envolvida quando nós fazemos a vontade de Deus. Por quê? Porque fazer a vontade de Deus e ser fiel aos ensinamentos de Deus pode nos fazer viver momentos difíceis. Muitas pessoas acreditam, né, que por estarem fazendo a vontade de Deus, tá lá toda certinha, fazendo tudo direitinho como Deus mandou, isso livra essas pessoas de viverem adversidades, de viverem momentos difíceis. E Jeremias, ele agiu e pensou dessa mesma forma. Ele achou que por estar fazendo a vontade de Deus, ele não enfrentaria adversidades. Jeremias ele foi um profeta, né, escolhido por Deus desde o ventre da mãe dele. E Deus, ele deu todo o suporte necessário para que ele pudesse cumprir esse chamado. Ele disse que estaria com ele, se faria presente a todo momento, todas as circunstâncias. O revestiu de fortaleza, disse que ele era uma fortaleza, e, enfim, deu tudo que ele precisava para conseguir resistir às adversidades, conseguir lidar com as pessoas que estavam se voltando contra ele. E Jeremias 1, 18 e 19 está escrito assim: porque eis que hoje te ponho por cidade forte, e por coluna de ferro, e por muros de bronze, contra toda a terra, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o povo da terra. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Então Jeremias ele foi chamado para profetizar contra o seu próprio povo.
E então Jeremias ele foi chamado e ele atende esse chamado. Ele começa a expor toda a infidelidade do povo de Judá. Em Jeremias 2:13, nós lemos assim, mostrando, né, o Jeremias cumprindo o chamado de Deus. Porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm águas. Então o povo de Judá abandonou Deus, abandonou o Senhor dos exércitos, o Senhor de Israel foi abandonado pelo povo de Judá, que começou a adorar diversos outros ídolos. Qualquer ídolo que estava aparecendo Israel, o povo de Judá estava adorando, pegando para adorar. E abandonaram então o manancial de águas vivas, que é o Senhor, para construir cisternas que nem retêm água. O autor da revista, ele destaca dois momentos de tensão, duas dificuldades da vida de Jeremias como profeta. A primeira dificuldade, o primeiro momento, de tensão foi ver sua nação, foi ver sua própria família se levantando contra ele e querendo matar ele. A mensagem de Jeremias, contra o povo mexeu na ferida daquelas pessoas, uma vez que eles se achavam santos, justos, irrepreensíveis diante de Deus e diante dos homens. Quando Jeremias chega, para falar que não, vocês estão errados, vocês abandonaram o Senhor, isso revolta o povo. E assim como hoje em dia, é muito difícil para o ser humano ouvir críticas. Mais difícil ainda é o ser humano saber lidar com essas críticas. Nossa primeira reação frente às críticas é sempre de autodefesa, é sempre de raiva, de como assim você está falando isso para mim? Porque as críticas, elas revelam a nossa natureza fraca. Ao invés de parar, e avaliar se o que os outros estão dizendo faz algum sentido, a gente, ao invés de ser humilde e reconhecer que nós precisamos nos arrepender em algumas áreas e mudar, nós recebemos as críticas como ofensas e a gente guarda isso no coração. Então, quando o povo viu Jeremias jogando no ventilador todas as coisas erradas que eles faziam, eles ficaram com muita raiva dele, com muito ódio de Jeremias. E eles se juntaram e começaram a tramar formas de matá-lo. Jeremias, ele sofreu muito com isso, porque afinal ele estava fazendo a vontade de Deus, o certo, mas ele estava saindo como o errado da história. Então o primeiro ponto o primeiro momento de tensão que Jeremias enfrentou foi ver a sua nação, a sua própria família se levantando contra ele, com raiva dele, querendo matar ele. O segundo momento de tensão a segunda dificuldade enfrentada por Jeremias foi a solidão. Em Jeremias 15:17 está escrito assim: Nunca me assentei na assembleia dos zombadores, nem me regozijei por causa da tua mão, me assentei solitário, pois me encheste de indignação. Antes de continuar, eu queria falar com o pessoal que entrou agora, que se você quiser fazer algum comentário, alguma coisa que tenha a ver com o assunto, que seja pertinente ao assunto, manda mensagem para mim pelo WhatsApp, Isabelle de Oliveira, manda aí. Meu número é 983542807. E no final da aula, da lição, nós vamos escolher alguns comentários e ler e compartilhar com todos nós que estamos assistindo. Então, como eu estava dizendo, segundo momento de tensão, segunda dificuldade enfrentada por Jeremias foi a solidão. Como eu li em Jeremias 15:17, tá dizendo assim: Nunca me assentei na assembleia dos zombadores, nem me regozijei. Por causa da tua mão me assentei solitário, pois me encheste de indignação. Jeremias, ele não entendia, ele não aceitava todo mundo odiá-lo. Pois ele não tinha feito nada de errado para merecer aquilo. Pelo contrário, ele estava fazendo a vontade de Deus. Além disso, além das pessoas estarem se levantando contra ele, não querer nenhuma associação com ele, Deus ainda o proíbe de ter filhos, de casar. Porque aquela terra, qualquer um que nascesse na terra de Judá, naquele povo, no meio daquele povo, estava fadado a enfrentar, a passar pelo juízo de Deus. E Deus queria privar Jeremias de sentir essa dor, e por isso ele o proíbe de casar, de ter filhos. Então
Jeremias, ele não tinha ninguém além de Deus. Todos os seus amigos, toda a sua família o odiavam. Então Jeremias, ele se revolta. Ele se revolta contra Deus. Em Jeremias 15:18 está escrito assim: porque dura a minha dor continuamente, e a minha ferida me dói, e já não me admite cura. Serias tu para mim como coisa mentirosa e como águas inconstantes? Então, no momento, Jeremias estava dizendo, profetizando e falando que o Senhor, que Jesus era uma manancial de águas vivas, e agora ele já está dizendo, como assim, você é alguma coisa mentirosa? É uma água inconstante? Então, Jeremias, ele estava revoltado. E a revolta de Jeremias demonstra sua dor, demonstra sua indignação de estar vivendo aquelas coisas. Deus promete estar com ele e Deus esteve com ele. Mas assim como com Jeremias, ter a presença do Senhor e estar debaixo da sua vontade não nos isenta de viver adversidades. A questão é como nós estamos reagindo às adversidades. Será que a gente está reagindo como Jeremias? Será que a gente está se revoltando como Jeremias contra o Senhor? Será que a presença do Senhor ela tem nos bastado? Ou a gente precisa de mais coisas? A gente precisa de outras coisas além da presença do Senhor? A história do profeta Jeremias nos mostra duas posições, dois personagens. Aquele que fala, o profeta, e aquele que ouve, que é o povo de Judá que estava ali ouvindo. Então nós temos duas posições, aqueles que falam e aqueles que ouvem. Como alguém que fala, como instrumento usado por Deus, nós não podemos acreditar que os resultados do que tem sido feito sempre serão visíveis. Os resultados, o que a gente tem feito não virão como elogios, não virão como aceitações. E às vezes é justamente o contrário, como com Jeremias. Não é ter ou não a aceitação das pessoas que vai dizer se o trabalho que você está fazendo, se o que você está fazendo debaixo da vontade do Senhor é bom ou não, ou deixa de ser bom. Não é a aceitação das pessoas, não são os elogios, se os elogios vão vir ou não, que vai dizer que o seu trabalho, o que você tem feito é bom ou não, ou deixa de ser bom. E 99% das vezes, se assim eu posso dizer, os resultados dos nossos trabalhos orientados por Deus, eles não serão palpáveis, nós não conseguiremos pegar aquilo, ver. Porque muitos resultados, são dentro das pessoas, são por exemplo, uma mudança de pensamento que ocorre dentro da pessoa, um quebrantamento de coração, e nem sempre as pessoas externam isso pra gente. Então, a gente tem que parar, de fazer as coisas para tentar ver esses resultados, quando a gente deveria apenas, nos bastar fazer a vontade de Deus. Gostaria de lembrar, quem quiser comentar alguma coisa a respeito do que está sendo falado, pode me mandar mensagem. O Diego está postando aí nos comentários o meu número. Pode mandar mensagem, a gente vai ler ao final da aula. Bom, então, os resultados, as coisas que são fruto do nosso trabalho nem sempre serão palpáveis. Primeiro porque pode ser coisas que acontecem no interior de pessoas, então mudanças de pensamentos, quebrantamentos de coração. Ou também, às vezes, a gente realmente não vai ter resultado. Porque depende também muito da outra pessoa, da pessoa que está ouvindo, querer entender e mudar, se arrepender. E muitas das vezes, a gente pode até fazer o trabalho o melhor que a gente puder e às vezes isso não é suficiente para aquela pessoa mudar, como também não foi suficiente para o povo de Judá se arrepender quando Jeremias falou contra eles. A questão é que, independente de resultado ou não, nós devemos escolher fazer a vontade de Deus. Nós devemos fazer nossa parte e deixar que Deus tome conta do restante e estar preparado para as rejeições, sabendo que Ele sempre estará conosco, independente se as pessoas estão gostando ou não. Então, eu falei mais ou menos um pouco sobre
o ponto de vista, né, a posição de alguém que fala, como alguém que fala, e agora como alguém que ouve. Como alguém que ouve, nós precisamos entender que nós não vamos ouvir de um líder, de uma autoridade espiritual, o que é guiada por Deus, né? O que a gente quer ouvir, mas sim o que a gente precisa ouvir. Deus quer nos transformar, porque nós precisamos ser transformados. Independente da gente já ser cristão ou deixar de ser cristão, não ser cristão, todos nós precisamos ser transformados todos os dias por Deus e pela ação do Espírito Santo. Às vezes vai doer mesmo, às vezes a gente vai querer espernear, a gente não vai gostar do que a gente está ouvindo. Porque ouvir que nós somos falhos fere nosso ego. Nossa natureza carnal que é orgulhosa nos fere. E muitas vezes a gente não vai gostar de ouvir. Mas é tão maravilhoso quando Deus nos ajuda a mudar algo que não agrada a Ele e a gente consegue. É tão maravilhoso, é tão bom quando a gente vê, caraca, eu errei mesmo, mas Deus me ajudou a mudar isso que estava errado na minha vida. E caraca, como foi legal, sabe? Eu poder mudar, eu agora fazer e agradar ao Senhor. Quando nós estamos na posição de ouvintes, nós precisamos ter cuidado para não ser como o povo de Judá, que se levantou contra Jeremias. Porque essas ações, né, elas podem contribuir para que líderes sofram, para que líderes possam vir a desenvolver uma depressão, uma ansiedade por conta de todas essas coisas que a gente pode fazer como ouvinte, de se levantar contra a pessoa, de falar, não, quem é você para estar falando isso? E quantos pastores, né? Quantos pastores têm se suicidado, têm sabe, desistido do ministério, desistido de tudo? Quantos líderes têm desistido de fazer o que Deus quer porque pessoas têm se levantado contra ele por ele estar fazendo a vontade do Senhor, estar dizendo aquilo que a gente precisa ouvir e não o que a gente quer ouvir. Eu acredito, né, que ninguém aqui gostaria de contribuir para isso, contribuir para uma depressão de alguém, para algo ruim, contribuir para que uma pessoa desenvolva uma depressão e viva num sofrimento desses. Acredito que ninguém aqui gostaria de fazer isso. Então, seja compreensível. Ninguém acerta 100% das vezes. Até mesmo ninguém acerta 50% das vezes, não sei. Mas poucas pessoas... É muito difícil a gente acertar 100% das vezes. E os líderes, né, principalmente os líderes, eles são muito cobrados disso. E qualquer erro que seja está exposto para todo mundo. E nós precisamos ser compreensíveis, porque os líderes, eles não deixam de ser pessoas. Pessoas que têm sentimentos, pessoas que às vezes não conseguem dentro de si lidar com palavras negativas, que não conseguem dentro de si tornar aquilo como, não sei, algo positivo. Enfim, nós precisamos ser compreensíveis. Outra coisa, demonstre afeto, se faça presente, porque isso pode, muitas das vezes, diminuir o sentimento de solidão de alguém. Se faça presente, se faça amoroso, carinhoso com as pessoas. E, por fim, encoraje o seu líder, encoraje as pessoas que estão à frente, lutando para fazer a vontade de Deus, para fazer dar certo. Encoraje, seja compreensivo, demonstre afeto e encoraje. Enfim, nós precisamos saber ouvir e confiar que Deus estará conosco, nos sustentando, quando o chamado, né, for nosso, para a gente falar, quando o chamado for seu, Deus estará contigo, Deus estará com você, líder, Deus estará com você, que não, às vezes não tem um título, mas Deus vai estar contigo e a presença do Senhor deve nos bastar. Essa foi a lição desse domingo da EBD, Palavra e Vida. Nós falamos então sobre Jeremias que
foi um profeta escolhido por Deus desde o ventre da sua mãe e que passou por diversas adversidades, mesmo fazendo a vontade de Deus. Ele se viu vivendo, né, uma situação de que todos o odiavam, todos estavam contra ele, sua família, seus amigos, todo mundo estava contra ele. E ele, por isso, né, também ele viveu momentos de solidão e ele se revolta contra Deus, ele não consegue, né, lidar com essas situações. Então, por fim, sejamos compreensíveis, dê afeto e saiba ouvir em coragem, saiba ouvir e confie que Deus estará conosco. Nós estamos abertos agora para comentários. Vou dar a palavra também para o meu pai, para minha mãe, para conversar, pra gente entrar no bate-papo. Se você quer comentar alguma coisa, me mande no WhatsApp. O Diego tá colocando nos comentários, né, o meu número. Só me mandar. A palavra está com meu pai agora e com minha mãe. Eu sou o pai. Olá pessoal, bom dia. Eu queria dar minha participação aqui no estudo de hoje. Seguinte, abordando 3 aspectos, né? A ótica de Deus, a ótica do profeta e a ótica de para quem o profeta dirige a palavra, né? Na ótica de Deus, Deus sempre usou homens, né, para transmitir a sua mensagem. No início ele falou com Abraão, ele falou com Adão, ele falou com Moisés, né, diretamente. E daí para frente ele começou a usar os profetas, né? Então, os profetas, eles são pessoas escolhidas por Deus, né? Na maioria das vezes não são pessoas capazes, né? E aqui ele fala que o Jeremias, ele fala que ele não queria aceitar, porque ele dizia assim, eu não sei falar, eu sou muito jovem, eu aquilo outro, né? E eu me lembro que no meu tempo de jovem, né, a gente olhava para uma pessoa assim, olha, você vai ser seminarista, antigamente se falava seminarista, né? E a pessoa, ela relutava, ela não queria, não, mas você, até que ela aceitava. E quando ela aceitava essa missão, ela começava a trabalhar nesse sentido e passava pelaquela dificuldade, né? Financeira, de solidão, de ter que estar falando as coisas para as pessoas, né? Essa ótica de Deus, né? Deus, então, ele usa as pessoas, né? Somos nós, embora não sejamos profeta, mas ele nos usa também às vezes para falar para as pessoas, né? Na ótica do Jeremias, né, ele é aquilo, eu não sou capaz, eu falo difícil, eu gaguejo, igual eu estou gaguejando aqui agora, né? Então ele se recusa, a princípio se recusa, depois ele aceita. E quando ele aceita essa missão, ele começa a falar as verdades para a rapaziada, né, ali a turma dele, da família, do povo. E quem é esse camarada para falar assim comigo? Que é isso, que nada? Então ele começa a ter essa dificuldade. Jeremias aceitou o desafio e pregou ousadamente a mensagem que o Senhor lhe deu. O meu povo cometeu 2 crimes. Aí já é Deus falando através de Jeremias, né, os crimes que aquele povo ali cometeu. E aí, mais à frente aqui, eu tenho uma passagem aqui, até a Isabelle citou aqui também, que eu achei interessante, ainda na ótica do Jeremias: devemos cuidar dos profetas dos dias de hoje. Eles não foram chamados para falar o que gostaríamos de ouvir, mas o que precisamos. E isso aí faz um pouquinho, traça um paralelo com a amizade, né? Com o amigo sincero, né? Com o amigo sincero, na maioria das vezes, ele não fala aquilo que a gente quer ouvir, né? Quando você fica bajulando muitas pessoas, vê que a pessoa está errada e nem comenta nada, nem fala nada com ela, você está sendo um bajulador. Mas o amigo sincero, às vezes, ele fala palavras duras, como Jeremias falou. E por isso, na maioria das vezes, quando ele fala essas palavras, quando ele mostra que a pessoa está errada, o que acontece? Esse camarada, em vez de aceitar, ele vira a cara pro camarada, fica com raiva dele, né? Às vezes a gente fala até dentro das nossas igrejas, acontece isso também. Você vai falar com uma pessoa, né, uma coisa que você viu, que na ótica dela, ela não enxerga, ela está errada, você às vezes é usado por Deus, mas aquela pessoa, em vez de aceitar aquilo, não, ela se revolta.
e ó, separa aquele camarada que falei, não quero mais nem papo com esse camarada, se afasta dele, né? Então isso aí, a ótica de Jeremias. E na nossa ótica hoje, né, é isso mesmo que a gente acabou de comentar aqui, né? Nós temos que ter ciência, né, que Deus usa pessoas, usa profeta, usa pastores para nos corrigir, para nos mostrar aquele caminho que aquele caminho que a gente está traçando é um caminho que vai nos levar a um lugar que não é bom, né? E aí quando a gente reconhece isso e a gente, pô, o cara falou aquilo pra mim, aconteceu um fato comigo essa semana, vou estar finalizando aqui esse comentário, né? Com essa questão aí de coronavírus, eu tinha um posicionamento sobre isso e até fiz alguns comentários, né? Sobre estão fazendo um alarde muito grande, realmente estão fazendo um alarde muito grande, né? Eles não estão tranquilizando as pessoas, só estão dizendo coisas ruins, mais ruins do que boas, né? De pessoas que já se curaram, né? De situações de comparação com o país, não, só estão mostrando aquilo que é ruim. O que é ruim gera uma notícia maior. Isso está apavorando as pessoas, né? E está apavorando. Então eu tenho um posicionamento, até tinha um posicionamento sobre isso. Mas essa semana eu vi uma mensagem do pastor, né, que a gente ouve todo dia aqui em casa, né? Minuto com Deus, não é isso, Márcio? Minuto com Deus. Ele falou o seguinte: rapaz, aí ele foi o profeta da minha vida. Rapaz, não é nada disso, olha, Deus instruiu as pessoas, os médicos, para mostrar nesse momento difícil qual o caminho que você deve seguir, qual o caminho que você deve trilhar, qual o procedimento que você deve adotar, né? Porque hoje nós estamos descobrindo nós temos muito crentes de igreja. Hoje é a oportunidade de saber se você realmente tem comunhão com Deus, entendeu? Ou não. Ou se é o crente que vai na igreja, só vai à igreja, igreja. E hoje a gente tem essa oportunidade, através de uma coisa ruim que está acontecendo, de ter uma comunhão maior com Deus. Então são essas três óticas, né? A ótica de Deus, a ótica de quem fala e a ótica de quem ouve, né? E Jeremias, né, fazendo um paralelo aí com o profeta Jonas, que a gente estudou na lição passada, né? O Jonas, ele tinha um problema, ele não queria que a rapaziada de Nínive fosse salva, ele não queria. Ele tinha um problema pessoal com aquele pessoal, com aquela turma lá de Nínive, né? Ele tinha uma ira no seu coração, uma mágoa no seu coração que se transformou em uma ira, e questionou a Deus por que Deus iria livrar aquele povo, né? E tinha um problema psicológico, né? Já Jeremias, ele falou ao povo, e em função das verdades que ele falou, né? Em função das verdades que ele falou para aquele povo ali, o povo o afastou. Então, assim, é o meu comentário, né? Nós devemos olhar essas três óticas, e principalmente nós, né, que somos as pessoas que estamos aí para errar, né? Saber perceber, ter a percepção de que Deus usa pessoas, não só pastores, profetas, até o nosso amigo, nosso parente, nosso irmão, nossos filhos, para mostrar que a gente está trilhando o caminho errado. Beleza, rapaziada? A Kátia perguntou aqui: Davi, em tempos de tanta confusão, como identificar se o direcionamento do líder vem do Senhor? Antes do meu pai responder, eu queria dar a minha opinião. Em alguma carta de Paulo, o pastor Diego, o pastor Jadir podem me ajudar, eu não lembro, mas diz que o Espírito Santo, ele nos ajuda a identificar se aquela mensagem ela vem do Senhor ou não, se aquela pessoa está com o Espírito de Deus ou não. E em relação a profetas e, enfim, digamos assim, ao que vai acontecer no futuro ou coisas do tipo, uma forma de avaliar se aquilo é verdade ou não seria se aquilo aconteceu ou não, na verdade, que é uma das coisas que a Bíblia diz. Mas em relação a como descobrir, né, que o direcionamento do líder ele vem do Senhor ou não, a Bíblia nos mostra que o Espírito Santo, ele vai acusar quando aquela mensagem não for do Senhor, quando aquela pessoa não estiver sendo guiada pelo Espírito de Deus. E isso já aconteceu muitas vezes comigo, quando alguém tá falando alguma coisa assim, eu fico tipo, coisa estranha que essa pessoa tá falando, tipo, não faz muito sentido. E aí às vezes a gente vai pesquisar na Bíblia e tal, e realmente
aquilo que a pessoa tá falando é mais opinião dela do que opinião de Deus, digamos assim. Bom, Kátia, respondendo aqui ao seu questionamento, né? Aí tem um texto aqui que está num dos parágrafos do estudo que diz assim: Deus tem levantado homens e mulheres inspirados pelo Espírito Santo a cumprir esse papel. Né? Eu acabei de dizer para você, eu ouvi uma mensagem, né, que me fez refletir do meu posicionamento. Então, o Espírito Santo trabalhou no meu coração, no meu ser, né, para que houvesse percepção de que eu estava me posicionando de forma errada, né? Então ele usou uma pessoa, né? E quem vai fazer você saber se realmente se isso a pessoa que está te falando aquilo vem de Deus, é justamente o Espírito Santo. Por exemplo, tem certas músicas que eu ouço na igreja que falam ao meu coração, que a gente vai às lágrimas, que é Deus falando com a gente. Tem outras que não. Então fica aí a minha resposta para você. Espero que eu tenha respondido de acordo com que atenda seu questionamento. Bom dia, gente. Não se preocupem, eu vou ser breve. Eu sei que eu tenho fama de falar muito, né? E em primeiro lugar eu quero agradecer a Deus essa oportunidade de nós estarmos reunidos, né? Não querendo ser mãezona, mas eu me sinto assim orgulhosa de estar ouvindo a Isabelle estar fazendo um estudo, não só por ser a Isabelle, mas eu, quando escuto um jovem falando, eu me reporto lá atrás, numa época em que eu trabalhei com os adolescentes, com os jovens, e para mim é um grande orgulho ver um desses jovens falar sobre a palavra de Deus e fazer um estudo, né? Eu acho isso muito bacana e acho isso uma coisa assim edificante, né? E outra coisa que eu queria falar é o seguinte: muitas das vezes a gente cria barreiras, né, com relação a outras pessoas, com os trabalhos que outras pessoas vão fazer e até mesmo com os pastores. Muitas das vezes a gente ouve alguma história, alguma coisa que aconteceu na vida daquela pessoa e isso cria uma barreira na vida da gente e a gente muitas das vezes a gente se fecha e não deixa Deus agir em nós. Então, a palavra que eu deixo é para que a gente procure em Deus tirar essa venda, né? Quando Davi falou como é que a gente identifica que o Espírito Santo está falando através daquela pessoa, está agindo através daquela pessoa. Eu também tenho o costume, algumas pessoas sabem, né, que são mais ligadas a mim, quando eu estou no culto, muitas das vezes eu não sinto nada, tá? Mas tem muitas vezes, como hoje, que eu ouvi a Kátia conduzindo lá a música, até brinquei com ela, poxa, cantou igual a Mayra, e assim, eu me arrepio toda, eu sinto a presença de Deus e isso me faz um bem tremendo, tremendo, como também não só com música, mas quando a pessoa fala alguma coisa que vai direto no meu coração. Então a palavra que eu deixo para todos vocês, para todos nós, é que a gente peça orientação a Deus para que Ele tire essa venda dos nossos olhos e do nosso coração, que Ele aqueça, como a palavra do pastor Diego, né? Que Ele aqueça os nossos corações e nos faça sentir essa presença do Espírito Santo nas nossas vidas. E uma outra coisa que eu queria deixar é que a gente possa estar oferecendo o nosso carinho, o nosso apoio a todas as pessoas que se colocarem para realizar o trabalho de Deus, porque é difícil, a gente realmente passa por situações que muitas das vezes a gente não previa e que a gente acha que, vou fazer o trabalho de Deus, vai dar tudo certo, eu vou ser feliz, vou me sentir feliz o tempo todo, e a gente sabe que isso não é verdade. A palavra de Jeremias fala exatamente isso. Muitas das vezes a gente se sente triste, a gente se sente desencorajado, mas a gente tem que ter o foco em Deus e saber que se Ele colocou aquela pessoa para realizar aquele trabalho, que a gente tem que apoiar, a gente tem que incentivar e fazer o nosso melhor, né? E não deixar que uma coisa pessoal, um sentimento nosso, possa barrar a presença de Deus, a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Então, a última coisa que eu quero falar é: tudo na nossa vida tem um porquê, eu costumo dizer isso. E eu, particularmente,
estou sentindo falta até de coisas que eu não gostava de fazer na igreja. Então, que a gente possa usar esse momento que a gente está vivendo, que é um momento de preocupação, um momento de tristeza, que a gente possa reverter isso, né? Aproveitando o contato da nossa família, aproveitando esse contato virtual que a gente está tendo, e que a gente possa fazer isso aí nos fortalecer e nos incentivar a estarmos mais perto uns dos outros e trabalhando e apoiando uns aos outros, tá? Muito obrigada, o culto hoje foi maravilhoso, Diego, parabéns, Kátia. Falou muito, pelo menos ao meu coração, posso dizer com certeza, adorei. Um bom dia para vocês. Sobre essa questão de também sentir ou não sentir nada, também tem muito a ver a nossa sensibilidade do momento ao Espírito Santo. Às vezes a gente está com a mente tão longe, está pensando em tantas coisas que a gente não consegue ouvir só a voz de Deus. A gente ouve tudo ao nosso redor e não consegue ter foco, não consegue cultuar, não consegue estar com o coração ali entregue, né, disposto à vontade de Deus, a ouvir o que Deus tem para nos dizer. E isso tem muito a ver com a sensibilidade. Então, o Alan, ele mandou uma mensagem e ele me ajudou a achar o texto. Tá em 1 João 4, 1, 3, que fala sobre examinar as profecias. As escrituras, né? 1 João 4, 1, eu vou ler aqui rapidamente. Tá dizendo assim: Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo: todo espírito que confessa Jesus Cristo veio em carne, que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Então, a gente tem que parar e pensar: será que aquela pessoa está querendo mais chamar atenção para ela mesma, com as suas opiniões, mostrar que ela sabe de todas as coisas, ou aquela pessoa está preocupada a levar Jesus para as outras pessoas? A gente também tem que olhar essa preocupação das pessoas que estão falando. Será que aqueles comentários que essa pessoa está fazendo e tal procedem de Deus, no sentido de a preocupação dessa pessoa parece ser levar Cristo, parece ser falar sobre Jesus? O outro texto que o Alan me mandou, dá pra ouvir. O outro texto que a Alan me mandou é 2 Tessalonicenses 5, 20, 21, que diz, que fala sobre colocar em prova todas as coisas. E diz assim, 1 Tessalonicenses 5, 20: Não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Então, sempre que alguém te disser alguma opinião sobre alguma coisa e tudo mais, coloque aquilo à prova, ou seja, vá nas escrituras, vá na palavra de Deus e veja se aquilo condiz com a palavra do Senhor. Não deixe de estudar a palavra de Deus todo dia, porque para a gente poder conseguir discernir, né, se aquilo que a pessoa está falando, se aquela opinião tem a ver com a palavra de Deus, nós precisamos conhecer as Escrituras. E a Bíblia diz que nós pecamos muito porque nós não conhecemos as Escrituras. Então nós não sabemos qual é a opinião de Deus a respeito de diversas coisas, e enfim. Então, obrigada, Alan, pela participação. Tem situações em que é perceptível, né, você detectar se aquilo vem de Deus ou não. Por exemplo, eu soube dessa semana, né, até a Maia estava falando, já estão vendendo álcool gel ungido que cura a coronavírus, né? Então isso é bem perceptível, né? E há outros também, né, que procedem pregando a palavra de Deus, né, mas você não sabe ali internamente o que aquela pessoa está passando, o que aquela pessoa está vivendo. E você só com o tempo mesmo você vai saber se aquela mensagem é de Deus ou não. Porque às vezes existem muitas pessoas, né, que usam de hipocrisia, que pregam aquilo que não fazem, né? E isso aí, a primeiro momento, não é perceptível, mas o Espírito Santo, né, que sempre o Espírito Santo, ele vai mostrar para você. Mas se a mensagem é de Deus,
né? Ela vai atingir você, ela vai te alcançar. Valeu, pessoal? Bom, gente, não chegou mais nenhuma pergunta, por enquanto, né? Então é isso. Lembre-se de ter compreensão com seus líderes, ter compreensão com as pessoas que estão à frente de algum ministério, porque nem todo mundo acerta sempre. Encoraje essa pessoa, demonstre afeto por essa pessoa. Não é aquele negócio falso, né, gente? É afeto Com mesmo. certeza. É afeto, não é falsidade. Então demonstre amor por essa pessoa, porque é muito difícil estar à frente, pegar algo e você colocar a sua cara lá e tentar fazer aquilo dar certo de acordo com a vontade de Deus. É uma responsabilidade muito grande, e quem tá ali com o coração disposto a fazer a vontade de Deus quer fazer da melhor forma possível. E às vezes quando ela acaba errando, aquilo pesa muito nas costas dela, porque ela vê que, caraca, eu fiz besteira. E às vezes uma palavra de um irmão, uma palavra de alguém que encoraje, que fala, não, cara, você errou, mas vamos lá, vamos voltar, não desiste do ministério não, continua, você vai fazer dar certo, vai conseguir. Então encoraje as pessoas, esteja lá por essas pessoas. E então eu tô lendo alguns comentários aqui, mas nada muito pertinente ao assunto, mais brincadeiras mesmo. Eu tenho um bolinho de leite, leite frito para tomar um café. Quem quiser vir um café comigo, tem leite frito. Então, gente, nós vamos estar encerrando. Foi muito legal estar com vocês. Realmente ficar sem ir pra igreja, ficar longe da nossa família, né, espiritual, é muito difícil. A gente fica, pô, como assim? Amanhã é domingo e a gente não vai estar todo mundo junto. Então, foi muito bom estar separando esse momento. De noite tem culto online também, com o Diego, com a Kátia, com a família deles. 7 horas, não percam. Vai ser transmitido pela página do Facebook também. Não percam, 7 horas. Domingo que vem a mesma coisa. Sexta-feira, GC Online, às 8 horas em ponto. GC Online, espero todos os jovens e todos os adolescentes. E, gente, muito obrigada. Valeu, bom domingo. Esperamos que em breve a gente possa estar se reunindo na igreja, possa estar se abraçando, aquele abraço bem apertado, sem medo de vírus, sem medo de nada, tá bom? Fiquem com Deus, um ótimo domingo para todos. Tchau. Tchau, gente. Valeu.